Ignorar sua mediunidade pode gerar diversas consequências na sua vida e até realmente impactar no teu destino. Isso é um caso assim bem sério. Eu tenho vivências particulares onde a mediunidade desenvolvida literalmente me ajudou a salvar a vida de alguém. E você pode estar achando que isso é um grande exagero, mas eu vou compartilhar com você também um pouquinho dessas histórias que aconteceram comigo em vários momentos, que fazem parte da minha missão, e eu só concluí elas com êxito porque eu tive essa aproximação com a espiritualidade e um certo desenvolvimento mediúnico. É claro, esse desenvolvimento é eterno, você vai ficar a vida inteira precisando fazer esse desenvolvimento. Esse é um grande propósito. Esse desenvolvimento ele nunca chega ao fim, mas vamos trazer aqui também algumas questões que são importantes de você observar, coisas que podem acontecer de ruim com você caso você não faça esse desenvolvimento mediúnico. Oi, eu sou Pérola de Iemanjá, sacerdotisa umbandista, há mais de 22 anos dentro da Umbanda, e eu trago aqui informações de maneira desmistificada, de maneira simples, com linguajar assim popular, para que as pessoas possam compreender de verdade o que é a Umbanda, e eu também desmistifico coisas que outros sacerdotes criam só única e exclusivamente para te manipular, para te dominar a partir do medo, a partir da submissão. Esse não é o propósito da espiritualidade, esse não é o propósito da Umbanda. A gente quer que você seja uma versão melhor de você mesma. Então, a gente faz esse trabalho aqui com esse propósito. Se você quer ajudar o nosso canal a se manter, a gente faz atendimentos oraculares. Agora eu estou habilitando o sistema pelo Nuvem Shop. E se você quiser, então, agendar um atendimento com a gente, eu habilitei ele hoje, para ser bem sincera. Então, eu não sei muito bem como o sistema funciona, a gente tá aí vendo, eu olhei, vi que tá ativo, vi que consegue acessar. Então, se você quiser, você pode ou escanear esse QR Code, ou então acessar o link que tá aqui. E mais uma coisa, eu estou utilizando o brinco de rosa vermelha, é um modelo mais antigo, essa rosa vermelha em específico não está mais disponível, mas a gente tem outros modelos de brinco de rosa vermelha tão lindos quanto este, que você pode adquirir na nossa loja, é só acessar o link também que está aparecendo aqui na tela. Eu queria falar uma coisa a respeito do meu último vídeo. Eu vi que teve muitas pessoas me criticando, me xingando, me caluniando, falando então você não pode ir para lugar nenhum nessa vida, se é assim. Poxa, locais onde existe desencarne é em todo momento, em todo local. E sim, gente, sim, mas essas pessoas não assistiram o vídeo completo. Eu ressaltei vários momentos dentro daquele vídeo falando que isso é para quem sente alguma sensibilidade espiritual em alguns contextos e para quem está iniciando o desenvolvimento mediúnico dentro de uma religião espiritualista. Para essas pessoas, o recomendado é que evitem esses locais. Se a pessoa não faz o desenvolvimento da mediunidade, como consequência tem a sua proteção espiritual mais acentuada, pode ser que ela fique a vida inteira passando mal em determinados locais. Agora as pessoas vieram e falaram que ridículo isso. Nas obrigações de feitura do candomblé que eu conheci, as pessoas ficam proibidas por um ano de ir na praia, por um ano de ir na cachoeira, por um ano de ir em mercados, por um ano de assistir televisão, sem falar as proibições que elas têm, que eu não conheço, que eu desconheço por ser da Umbanda. Claro, você tem a sua opinião, você tem o seu livre-arbítrio, se você não passa mal, parabéns, parabéns. Mas eu, por exemplo, mesmo com todo o desenvolvimento, até semana passada, dependendo do local, dependendo da situação, do contexto e às vezes até mesmo de pessoas naquele local, eu começo a passar mal. Eu começo a ter uma dor de cabeça e eu começo a ter que fazer o fechamento de corpo para que aquela energia não seja absorvida e eu não comece a absorver aquilo freneticamente para tentar curar aquela energia. Porque senão eu literalmente começo a passar mal. Existem sim energias que são muito agressivas para mim, e essas energias que são agressivas para mim, hoje eu já trago uma certa precaução para quando eu vou para esses pontos e eu sei que eu vou passar mal. Por exemplo, eu não passo mal em cemitério.
Eu não passo mal na praia, mas eu passo mal num mercado muito movimentado. Por isso eu justamente fico 24 horas por dia com a minha guia de proteção. Que aí muitas vezes se eu vou a um determinado local onde geralmente eu já passo mal, então ela já me protege. Agora, por exemplo, conheci uma pessoa nova. Essa pessoa tem uma certa energia que é uma energia extremamente vampirizadora. Quando eu tô perto dessas pessoas, o que eu sinto? Um sono profundo, absoluto, como se eu fosse desmaiar. Justamente o próprio desmaio chega a acontecer, já aconteceu até com filhas de santo, que agora elas fecham o corpo, isso não acontece mais. Inclusive em igrejas. Tinha filhas de santo minhas que vão na igreja e quando chega na igreja, elas desmaiam. Então, tem também pessoas que têm uma certa energia que faz a gente passar mal e você acaba não percebendo. E é uma energia agressiva que acaba conseguindo ultrapassar as proteções que a gente já cria. E quando isso acontece, é bom de você observar. A princípio, até evitar, sim, o contato com essa determinada pessoa. Me diz aí nos comentários se você já passou mal de chegar perto de alguém. Eu, recentemente, eu fiquei com muita dor de cabeça enquanto eu estava com a pessoa. Eu não precisava nem estar. Por exemplo, se eu ficasse ali mais ou menos 1 hora em contato com aquela pessoa, logo depois que eu me afastava, começava aquela dor de cabeça lacinante. E aconteceu, não foi uma vez, aconteceu 4, 5 vezes. E aí, então, eu comecei a me atentar. Falei assim, poxa, essa pessoa, ela tá com um atrito energético comigo. Então, agora, todas as vezes, quando eu vou me encontrar com essa pessoa, eu faço uma intensificação na proteção, para que isso não aconteça. Então, coisas que são de se avaliar de acordo com você, com a sua peculiaridade, com a sua característica. Isso quer dizer que você é proibido de ir lá? Não. Isso quer dizer que você tem que ter alguns cuidados a mais. E se você sentir que você está muito sensível, muito fragilizado e muito vulnerável, aí sim você evita aquele lugar. E semana que vem eu vou começar a trazer conteúdos a respeito do carnaval. Então, se você quiser deixar aqui embaixo nos comentários #carnaval e a sua dúvida, elas vão ser bem-vindas para que a gente possa trazer no nosso próximo conteúdo. Hoje, então, eu vou listar para você 5 coisas que acontecem caso você negligencie o seu desenvolvimento espiritual, caso você fique postergando esse desenvolvimento ou até mesmo fale, não, eu não quero fazer, não vou fazer porque eu tenho medo. Mas antes da gente chegar nesse ponto, gente, já deixa o like, já compartilha esse vídeo. Lembra que uma vez por semana eu tô fazendo o sorteio de uma leitura de cartas gratuita comigo. Então, se você quiser fazer um atendimento gratuito, basta você compartilhar esse vídeo e depois vir nos comentários e colocar a #compartilhei, que a gente vai fazer o sorteio. A vencedora da semana passada é essa aqui que tá aparecendo aqui. Se for você, manda um e-mail pra gente nesse e-mail que tá aparecendo aqui na tela, para que a gente possa te orientar como que você vai fazer o seu atendimento. Teve alguns fenômenos que aconteceram na minha vida que foram primordiais para que eu pudesse literalmente salvar a vida do meu filho, que é especial. Eu tenho uma missão com o meu filho, ele hoje é autista, cadeirante, e teve alguns pontos que foram coisas que eu não consigo esquecer, que eu quero compartilhar com você. O meu filho, ele tinha o costume de dormir de bruço na cama, e ele eventualmente tinha convulsões, mas as convulsões estavam controladas por conta do medicamento. Ele fazia muito tempo que ele não convulsionava. Quando um determinado dia, o padrão era, todos os dias eu colocava ele para dormir e eu ia para o escritório para eu trabalhar, que era um cômodo ao lado do quarto dele, onde eu não teria como escutar, porque geralmente eu estava editando, trabalhando com fones, eu acabaria não escutando nenhum som diferente. Nesse dia em específico, quando eu deitei o meu filho na cama, eu senti que eu deveria ficar no quarto. E quando eu senti que eu devia ficar no quarto, eu fiz assim, bom, eu não vou pro estúdio, eu vou deitar aqui na cama e vou trabalhar com o celular. Então eu peguei o celular e comecei a trabalhar deitada na cama com o celular. Não deu 10, 20 minutos e eu escutei um barulho. E o barulho que eu escutei era porque o meu filho estava sufocando no travesseiro. Ele estava tendo uma convulsão, ele perdeu o controle dos movimentos do corpo dele, então o rosto dele ficou de frente para o travesseiro por ele dormir de bruços. E quando ele começou a fazer um barulho estranho, eu já levantei, acendi a luz e já comecei a socorrer ele para que ele não se sufocasse.
Esse foi o primeiro dia. Teve um outro momento na minha vida que foi quando ele também foi ter uma convulsão. E geralmente eu colocava ele para tomar banho e eu ensinava ele, falava assim: olha, esfrega o bracinho, esfrega o peito, esfrega a barriga. E ele pedia muitas vezes para ficar no banho um pouco. Então eu deixava ele ali por mais ou menos uns 2, 3 minutos embaixo da água para ele poder, né, sentir a água caindo no corpo, ficar com aquela sensação boa. Eu, nesse dia em específico, que já foi um dia bem diferente, tá? Desse primeiro dia, do dia que ele estava deitado, já tinha passado um bom tempo, eu decidi não sair do banho. Eu peguei e entrei no banho junto com ele e comecei a tomar banho junto com meu filho. Na hora que eu comecei a tomar banho junto com ele, ele novamente teve uma crise e eu percebi essa crise antes dela acontecer. E foi que então eu já segurei ele por embaixo dos braços para que ele não caísse no chão. Ele começou a ter os espasmos e aí eu deitei ele suavemente no chão. Nesse dia foi um dia onde ele fraturou a cabeça do fêmur com essa convulsão que não teve queda. E por conta disso ele está na cadeira de rodas até hoje. Mas eu tenho certeza que se eu não tivesse entrado naquele chuveiro junto com ele nesse dia, ele teria tido alguma pancada muito forte na cabeça, porque tinha a proteção ali do box que era de ferro e pontuda. Eu tenho certeza que ele teria tido uma pancada assim bem complicada. Então, nesse dia eu acredito que eu também tenha intervido de alguma maneira. E tudo por conta de uma inspiração que geralmente eu acabo tendo por conta dessa mediunidade e dessa aproximação com a espiritualidade. Outro dia que ficou muito marcante foi quando ele teve que ficar internado e ele ainda não tinha tomado a vacina da Covid. E quando ele estava entrando na internação, eles colocaram no SUS ali naquele quarto coletivo, cheio de pessoas. Tinham vários idosos tossindo e tal. E eu só... Quando eu estava entrando, a enfermeira ali estava arrumando a cama onde o Eduardo iria deitar. Eu olhei e fiquei, meu Deus, cadê o isolamento por causa da Covid? Que a gente estava no meio da pandemia. E eu falei, meu Deus, tomara que ele não pegue essa doença. E eu pedi, eu suspirei fundo. Aí eu senti a presença da minha preta velha e eu pedi, Mãe Maria, por favor, não deixe esse menino pegar a Covid. Porque ele já vai ter que fazer cirurgia e não vai ser fácil. E aí eu falei assim, não deixa ele pegar a Covid. Na hora que eu falei, não deixa pegar a Covid, o enfermeiro-chefe chegou. E quando ele olhou pra mim e olhou pro Dudu, ele falou assim, não arruma esse leito não, eu vou colocar eles no isolamento. E ele então levou a gente pro isolamento, apesar de não estar com uma doença contagiosa. E o isolamento é só para quem tem doença contagiosa, para não contaminar os outros pacientes. E ele pegou, então, colocou eu e o Dudu no isolamento. Eu fiquei com uma cama para mim e o meu filho com uma cama para ele no isolamento. E isso fez com que o Eduardo não ficasse doente. Então foi um outro ponto onde eu vi ali a interferência mais clara da espiritualidade. Onde quando eu pedi, eu justamente senti a presença da minha preta velha, eu falei assim, olha, Mãe Maria, só não deixa ele pegar o Covid, por favor, não deixa ele ficar doente, porque a gente vai precisar ter força, e isso vai vir para tentar derrubar. E instantaneamente a gente foi pro isolamento. Então, são esses tipos de coisas que eu falo para as pessoas. O desenvolvimento mediúnico vai atrasar sua vida se você não fizer? Ele vai te atrapalhar de alguma maneira? Você vai ficar, a sua vida vai dar para trás? Não, mas vão ter momentos cruciais na tua vida onde esse desenvolvimento pode ser o fator principal, primordial, para que algo pior não aconteça. E por conta dessas vivências, tem mais coisas que aconteceram comigo, mas eu não vou trazer aqui, porque senão eu vou acabar prolongando muito esse vídeo. Mas são coisas que são importantes e que, para mim, foram questões que justamente fizeram eu salvar a vida do meu filho. E eu tenho certeza que ainda por outros fatores, outras complicações mais graves que tiveram, onde eu tive também a ajuda da espiritualidade e eu tive a percepção da espiritualidade por conta do desenvolvimento mediúnico, onde eu literalmente salvei a vida dele, em procedimentos médicos, inclusive.
Eu literalmente salvei a vida dele. São coisas que você só vai acreditar justamente quando você estiver acontecendo na sua vida. E não, gente, não é por causa disso que se você tá com algum problema na tua vida, as entidades vão vir e vão soprar no meu ouvido, porque são coisas que eles sempre vão alertar de acordo com a missão daquela pessoa. Então, se tiver na minha missão e eles puderem interferir, aí sim eles vão agir. Não vão, a minha mediunidade não é uma mediunidade para que eu mude a missão do próximo. Eu posso vir aqui e compartilhar conhecimento, mas eu também quero vir aqui e incentivar você a se conhecer mediunicamente para que você possa também ter esse benefício, essa ajuda nos momentos mais difíceis da sua vida. Agora sim, finalmente, depois de 17 minutos de gravação, vamos para o quinto lugar das coisas que podem acontecer caso você não faça o seu desenvolvimento mediúnico. Desequilíbrios emocionais e físicos. A energia da mediunidade, quando ela não é trabalhada, ela pode intensificar sintomas de ansiedade. Pode dar irritabilidade, pode dar insônia, dores de cabeça. Lembra que eu falei? Com algumas pessoas eu fico com uma dor de cabeça muito forte. Também pode dar para você uma sensação frequente de cansaço, mas só que não um cansaço simples, um cansaço extremo, aquele cansaço que justamente fica até difícil de você levantar da tua cama. E isso são coisas que podem interferir diretamente na sua qualidade de vida. Por que esse tipo de coisa acontece? Em 99% das vezes, por conta de obsessões espirituais. Mas calma aí, não fica assustado. Todo mundo tem algum obsessor tentando roubar alguma energia sua. Todo mundo, até eu, até outros sacerdotes. Enfim, ninguém está livre disso enquanto está vivo. Mas a grande diferença é o quanto esse espírito vai conseguir te drenar. Ele vai conseguir te drenar agressivamente ou sutilmente. Geralmente, quando a gente está no desenvolvimento, essa drenada é uma drenada sutil, ela é bem menor. Agora, se você tá aí sem nenhuma proteção, tem esse desenvolvimento, precisa ter essa proteção, aí você acaba ficando vulnerável e essa drenagem energética acaba sendo muito maior. Em quarto lugar, uma sensação de vazio e desconexão. Sabe aquela sensação de que você não é daqui, você não tem pertencimento, aquela sensação de vazio, de eu não quero mais nada, eu não sei o que eu quero? Essa é uma sensação que a gente acaba tendo quando a gente está desconectada da nossa missão e do nosso propósito. Se você tiver uma missão mediúnica de ajudar as pessoas, de poder ajudar elas através da sua mediunidade, pode ser que essa sensação seja persistente. E o ruim é que essa sensação persistente faz a gente perder o nosso propósito. E sem o nosso propósito, a gente acaba ficando muito suscetível a obsessores que são atrelados à energia da depressão. E eles acabam entristecendo a gente. Em terceiro lugar, ser submetido a fenômenos incontroláveis, perder o controle de si. Quando a gente tem uma mediunidade reprimida, ela pode se manifestar de maneira espontânea. E o problema disso é que se ela se manifesta num local errado, vai ter a manifestação de um espírito rebaixado energeticamente. E isso pode drenar muito a tua energia. Quando existe esse tipo de conexão, geralmente a gente sente muito reviração do estômago e acaba vomitando muito. Nossa, eu me lembro que no começo, quando eu estava fazendo desenvolvimento mediúnico no terreiro, quando entrava algum espírito obsessor na corrente mediúnica, gente, eu acabava absorvendo aquilo, mas tinham outras médiums que tinham uma capacidade muito maior de absorver, por elas terem já um processo ali de desenvolvimento maior e dentro do terreiro, essa capacidade mediúnica ser utilizada. Então elas acabavam pegando mais do que eu. Mas quando eu pegava, gente, eu colocava os bofs tudo pra fora lá no terreiro. Pelo amor de Deus. Era um negócio difícil. Então é importante que você se atente a essa questão. Além de ter esses fenômenos mais agressivos, como eu já descrevi aqui, você pode também, nesses casos, ter percepções visuais, como, por exemplo, ver um vulto ou escutar alguém falando para você, mas só que isso não ficar perceptível para você. Vai depender da sua mediunidade. Quem tiver uma clareaudiência vai ouvir. Quem tiver uma clarividência vai ver. E agora, hoje em dia, o que acontece comigo? Eu acabo percebendo, porque as minhas entidades acabam me trazendo sinais
E esses sinais que eles trazem são sinais que são voltados de acordo com a minha mediunidade, com a minha característica. Então, se naquele dia eles conseguem, a partir de uma sugestão visual, eles começam a aparecer muito pra mim. Quando algo tá acontecendo, eles começam a aparecer. Mas é algo de vida ou morte. Por exemplo, a minha rede social foi hackeada e eles nem me avisaram, porque pra eles isso não é importante. E não tem importância nenhuma. Então, quando agora são questões que realmente é a respeito de algo que interfere de uma maneira bem forte na minha vida, aí sim eles começam a trazer outras coisas. Por exemplo, cheiros. Muitos cheiros. E olha, eu vou te falar uma coisa. Muitas vezes esses cheiros não são agradáveis. Em segundo lugar, a influência de espíritos. Quando a gente não faz o nosso desenvolvimento mediúnico, consequentemente a gente não aprende a se proteger. Porque a gente não se expõe a esse tipo de energia num ambiente protegido como o terreiro. E por conta disso, a gente acaba sendo um alvo frágil. Muitas vezes tem espíritos que eles analisam, eles olham para aquela pessoa ali e falam assim: ah, não, aquela ali vai dar muito trabalho, deixa eu ir para a próxima. Aí olha para aquela ali: ah, aquela ali já dá menos trabalho, né? Acho que eu vou ali naquela. E aí eles começam a te drenar energeticamente. As pessoas, elas confundem achando que com o desenvolvimento mediúnico isso vai aflorar ainda mais aquilo que está acontecendo com ela. Por exemplo, se ela está vendo muito vulto, se ela está sendo tocada por esse espírito, se ela está ouvindo, se ela está sentindo, se ela está sonhando, ela acredita que isso vai intensificar ainda mais. E não. O que acontece? Quando você está não fazendo esse desenvolvimento, mas só que você tem esse dom dentro de você, você vai ficar com esse canal aberto e escancarado para todas as energias que existem em torno de você. Então todas essas energias vão fazer uma troca com você. E quando você faz esse desenvolvimento, você direciona para que a sua energia tenha a conexão com o seu guia, com a sua espiritualidade, com a sua ancestralidade. Então aí você pensa, você percebe que você afunila tudo isso. E afunilando é que você vai ter menos perturbação energética. Então acontece o contrário. Com o desenvolvimento da sua mediunidade, você vai diminuir esse transtorno, vai diminuir essas percepções espirituais e não amplificar elas. E você vai conseguir direcionar de uma maneira onde você vai perceber as coisas que realmente são importantes para a sua vida e para a tua missão. E aí vai ser muito mais fácil, porque se você ficar recebendo um monte de sinais de espíritos que não estão nem aí para sua missão, quando você receber um sinal de uma entidade sua que precisa te passar um recado, muitas vezes você vai não se importar, porque você vai achar que é mais do mesmo. Mas na verdade pode ser um recado que é importante, então você fica meio que sem saber. Poxa, eu devo seguir esse recado ou não devo? Eu devo seguir essa intuição ou não devo? Porque você não sabe da onde que isso está vindo. E quando você tem esse desenvolvimento, você tem certeza da onde que isso está vindo. Porque você sente a energia da sua entidade, você consegue reconhecer a energia dessa entidade. E aí você pensa, nossa, é uma entidade que não me drenou, é uma entidade que não fez eu passar mal, é uma entidade assim, X, Y e Z. Então, é o meu guia. Eu reconheço essa energia. Então, se eu reconheço ela, eu posso ouvir ela, que eu sei que o que ela está trazendo para mim é importante para mim agora. E, em primeiro lugar, você perder oportunidades espirituais. Que aí vem como o reflexo do que eu falei para você. Eu não teria conseguido concluir a minha missão até então, de cuidar do meu filho e de manter ele aqui encarnado, se não fosse o desenvolvimento mediúnico. E muitas vezes você pode perder oportunidades primordiais na sua vida sem esse desenvolvimento. Assim como se eu não tivesse adentrado na religião ou se eu não tivesse tentado aprender um pouco mais a respeito da espiritualidade, hoje o meu filho não estaria mais aqui. E é claro, eu me conheço muito bem, eu sei que talvez eu tivesse conseguido superar, mas isso não é algo que era para acontecer até então. E claro que poderia acontecer, poderia ter acontecido dele desencarnar caso eu não tivesse feito essa aproximação espiritual. Mas graças às escolhas que a gente teve, a gente conseguiu construir o futuro que é essa vida que a gente tem hoje. Então você pode perder muitas oportunidades na sua vida, oportunidades de concretizar os seus sonhos às vezes, porque quando a gente tem um propósito, a gente tem uma missão, e com essa missão, Deus dá as ferramentas que a gente precisa para a gente concluir essa missão. E esse desenvolvimento mediúnico, que nada mais é de se conhecer, de conhecer as suas entidades, conhecer as energias dela. Não digo a respeito de nomes,
Eu não sei até hoje o nome da minha cabocla, mas eu sei, eu reconheço a energia dela. A gente acaba podendo ter essa ferramenta a nosso favor. Por outro lado, é importante lembrar você que esse desenvolvimento mediúnico, ele tem que ser feito de forma coerente, num ambiente seguro, com o auxílio de um sacerdote. Por quê? Por quê, gente? Vem comigo assim, refletir um pouco. Sim, os terreiros começaram dentro de casa 100 anos atrás, né, com pessoas que sentiam espíritos, e aí então começou a ter os primeiros passos dentro da espiritualidade, que depois veio a se tornar Umbanda. Ok. Mas hoje em dia, como que se encontra a saúde mental das pessoas? A saúde mental das pessoas está muito complexa, está muito difícil. Esse problema é um problema que os pioneiros na Umbanda não enfrentavam naquele tempo lá atrás. Os problemas de ordem mental. Quando a gente olha toda essa circunstância, hoje em dia, as pessoas são muito mais suscetíveis a receber uma influência de um espírito negativado, que não é o seu guia. Eu recomendo que você vá num terreiro onde você se sinta bem, para que você comece a reconhecer a energia das suas entidades. Porque pode ser que sozinho, fazendo tudo isso, pode ser que você receba um obsessor e aí você reconheça essa energia desse obsessor como a energia da sua entidade. Mas na verdade não é a sua entidade. E aí você traga uma grande confusão. Por isso que é importante que você tenha consciência e tenha responsabilidade. Porque tem muitas pessoas se vinculando a espíritos obsessores, acreditando que esses obsessores são seus guias de luz espiritualizados. Então eu trago para você essa informação para que você possa pensar e refletir sobre como que você vai traçar essa caminhada. Enfim, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Muito axé para você, que Mãe Manjá te abençoe. E se você quiser atendimento comigo, é esse link que está aparecendo aqui na tela. E os nossos produtos Beleza de Padilha é a última semana que eles estão com o preço antigo. A gente vai atualizar os valores, tá, gente? Muito axé e até o próximo vídeo.